agradecendo de todo o coração mesmo, todos os irmãos que, de uma forma ou outra, direta ou indiretamente, nos presentearam com a presença, com as orações e com a paciência, né? Muito obrigada. A mensagem de hoje é o Samuel que está ali. Jesus acalma uma tempestade. Encontra-se em Mateus 8, no livro de Mateus 8. Queria estar trazendo para a igreja uma passagem muito conhecida, que algumas pessoas já ouviram, mas eu queria estar trazendo para a igreja nesse momento que nós estamos vivendo e que muitas pessoas passam, né, por momentos difíceis, de medo, de ansiedade, como é que vai ser o ano que vem, e as crianças vão mudar de colégio, e as crianças que passaram de série, e um novo trabalho, nova casa, novo ambiente. Então, queria estar trazendo essa memória para nós, sobre essa passagem onde diz que Jesus acalma uma tempestade. Está em Mateus 8, do 23 ao 27, que diz assim: então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, pereceremos. Perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedece? Jesus, aqui está a tua igreja. Jesus, aqui está os nossos corações, as nossas mentes, Pai. Que o Senhor venha acalmar as nossas mentes, que o Senhor venha acalmar os nossos temores, Pai. Que o Senhor venha acalmar, Senhor, tudo aquilo, Senhor, que tem tentado tirar a nossa paz. Caia por terra, Senhor, tudo aquilo que não provém de Ti, todo o medo, todo o desânimo, Pai. Que venha, Senhor, em nome de Jesus, a nossa fé venha ser reavivada, reativada em Ti, Senhor. A fé que só Jesus Cristo nos dá, a fé que nos motiva, que nos inspira, que nos fortalece em Ti, Senhor. Que através, Senhor, dessa passagem, dessa mensagem bíblica, nós venhamos refletir e pensar que Jesus está no barco em meio à tempestade, Jesus está no barco em meio às perdas, Jesus está no barco em meio aos medos, em meio aos temores. É só nós descansarmos no Senhor, é só nós deixarmos Ele conduzir a nossa vida, a nossa família, as nossas finanças, que tudo irá bem, que nós não venhamos nos perder, que nós não venhamos desviar o nosso foco, que o nosso foco seja Jesus, a nossa vida seja Jesus, e tudo aquilo que venhamos fazer, venha para glorificar e exaltar o Teu santo nome. Esta oração que Te faço, desde já Te agradeço, em nome de Jesus, amém. Como falar de Jesus acalmar uma tempestade? Se você for ler o livro de Mateus 8, lá logo no começo do livro, você vai ver que Jesus ele estava com os seus discípulos, com pessoas que estavam com ele já há um tempo. Se você estudar um pouco o ministério de Jesus, ele começou quando ele tinha 30 anos. E aí ele foi levantando pessoas para estar com ele ali naquele momento. E dos 3 anos de ministério de Jesus, ele foi falando para os seus discípulos, ele foi falando com pessoas e despertando aqueles homens, aquelas mulheres, aquelas pessoas que estavam ao redor dele. Ele não só curava, mas ele despertava a fé. Ele não só libertava, mas ele falava assim: vai para a sua casa. O milagre precisa acontecer na sua casa. Tudo aquilo que os discípulos passaram com Jesus nos desperta, nos traz a lembrança, porque nós não vamos passar por isso. Porque não, isso aconteceu com os discípulos, não vai acontecer conosco. Pode vir assim acontecer. E no livro de Mateus 8, se você for ler um pouco antes, Jesus ele cura o leproso, ele cura o empregado do centurião, ele vai fazendo curas, ele cura a sogra de Pedro, e outras curas vai acontecendo e pessoas vão seguindo a Jesus. E chega uma certa hora
que se você for ver em Marcos, em Lucas, eles têm algo semelhante àquilo que Mateus está dizendo aqui em Mateus 8, do 23 ao 27. Marcos fala de um jeito, Lucas fala de outro, mas todos eles têm uma semelhança daquilo que aconteceu com aqueles discípulos ali. Geralmente, quando você vai conversar com uma pessoa, né, vamos falar da nossa casa de oração, esses 24 anos aqui. Você vai me perguntar, eu vou falar de coisas que eu lembro, de coisas que eu vi e ouvi. A nossa casa de oração não tinha batistério. Mas se você perguntar o Fernando, ele vai falar algo semelhante. Ele não vai falar direto, certinho do jeito que eu falei. Mas ele vai falar daquilo que tocou ele. Desse tempo que ele está aqui na casa de oração. Se você for falar com a irmã Néia, a Mariângela, cada um vai falar algo daquilo que vivenciaram. Coisas semelhantes. Não é exatamente igual. Não, a Mona Lisa falou A, B, C. Não é assim. Então, Mateus, Marcos, Lucas vão falando algo semelhante. Mas, necessariamente, aqui em Mateus, nesses versículos aqui, eu fiquei pensando, entrando ele no barco e seus discípulos seguiram. Eles estavam dispostos a viver com Jesus. Eles estavam dispostos a segui-lo. E eles eram pescadores. A gente fala assim, pescadores, como tem pessoas que não são pescadores, mas pescador que é pescador dá trabalho. Se você for estudar ali bem, tem que ter aquela paciência de Jó, tem que ter, não pode ficar falando. Quem é acostumado a pescar aí, sabe os esquemas, sabe os locais, você tem que cuidar da rede, você tem que cuidar do peixe, você tem que prestar atenção. Quem é que não vai comprar um peixe na rua, na peixaria e não presta atenção? Você, né, olha lá o produto, porque teve alguém lá que fez isso. E os discípulos, a maioria deles eram pescadores. E eu listei aqui alguns, eu acredito que você saiba também. Simão Pedro, ele era pescador, impetuoso em Cafarnaum. Tiago era pescador em Cafarnaum. João era pescador, e irmão de Tiago. André era pescador, irmão de Pedro. Filipe de Betsaida, Bartolomeu. Mateus, ele era coletor de impostos, mas ele também era discípulo de Jesus. Tomé foi aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. Deixa eu colocar a mão aí para ver, deixa eu ver mesmo, porque Jesus tinha dado uma ordem. Se vier alguém falando, fazendo algo, vocês prestem atenção, hein? Não sejam ludibriados, não sejam enrolados por qualquer um. Que eles estavam vivendo guerras ideológicas lá desde aquela época. Não, você não é Jesus, não. Quem é você? Não. Então, Tomé, ele falou assim, não, deixa eu colocar o dedo aí para ver. Ele é dito como aquele que duvidou da ressurreição de Jesus. Mas Jesus tinha falado com eles, cada um reagiu da sua maneira. E tem o Tiago, filho de Alfeu, o Tadeu, chamado de Judas, Simão, o Zelote, que era o ex-nacionalista que lutava pela liberdade, e Judas Iscariotes, que era o tesoureiro do grupo, fora os homens e as mulheres. Se você ler, vários discípulos, mas a grande maioria eram pescadores. E eles estavam lá no barco, e veio a tempestade, e estava ali Jesus, e Jesus ali dormindo. Você pode estar pensando, mas Jesus, será que... Imagina, pensa assim, como se fosse um filme, né? Você em casa, quando as crianças começam a falar, você está tentando ver uma televisão, né, Carlos? Tentando ver uma pregação, tentando ler um livro, focando sua mente numa situação, e as crianças ficam falando, tarará, aquele falatório. Se você tentar dormir, então piorou, que você não consegue. Quem é aquelas pessoas que não gostam de ver nenhum zunido da mosca, não dorme. Não dorme. Você não consegue desligar. Um monte de homem falando, gritando, naquele momento ali, e Jesus estava dormindo. Se as crianças falando já falam alto, imagine um monte de homem, pescadores, que às vezes fala daquele jeito ali, e Jesus estava dormindo. Você pode pensar, Jesus estava dormindo, Jesus não estava ligando. Será mesmo que Jesus não estava ligando? Você pode pensar, não, mas ele era Deus, né? Ele era sim Deus, 100% homem, 100% Deus. Como eu disse no início, ele já estava fazendo várias coisas antes de chegar aqui nesse momento.
Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor! Ao Senhor com S maiúsculo, gritando: salva-nos, pereceremos, nós vamos morrer. Meu Deus, acorda aí, Jesus. Mas aqueles homens já não estavam com Jesus há um tempo? Aqueles homens não estavam caminhando com Jesus antes, que viram os milagres, que viram e ouviram o que Jesus estava falando e fazendo? Então perguntou-lhe Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? Por que sois tímidos, PIB, Jardim Meriti? A fé de vocês precisa estar firmes. A fé de vocês precisa estar alicerçadas. Os ventos vêm, as ondas vêm. Você pode dizer: mas eu vou para a igreja todo dia, eu vou para o monte, eu oro, jejuo, eu busco, e aí começa a listar várias coisas, mas e aqueles homens que estavam com Jesus o tempo todo? Isso serve para nos mostrar que os problemas, as dificuldades, a adversidade estão além dos nossos limites, estão além das nossas forças. Haverão momentos e situações que fugirão do nosso controle. Humanamente falando, você não vai poder fazer nada. Por mais estudo ou por mais tempo de experiência que você tenha naquele momento ali, como era o caso desses discípulos. Tem situações que você tem que acalmar o coração. Eu falo muito para meus filhos: calma o coração, um dia por vez, basta cada dia o seu mal. E Jesus chama a atenção daqueles homens e chama a minha atenção. Homens de pequena fé. E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar e fez grande bonança. Ele já tinha feito muitas coisas maravilhosas. E aqueles homens não conseguiram entender quem é que estava do lado deles. Vocês conseguem entender quem é que está com você dia após dia? Você consegue entender? Você tem lá, eu tenho 14 anos de casado, eu conheço meu esposo e tal, mas aqueles homens, eles ficavam o tempo todo com Jesus. Eles tiveram um encontro com o Senhor. Jesus estava falando para aqueles que estavam com ele o tempo todo. E Jesus fez grande bonança e maravilharam-se os homens, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Quem é esse aí? Quem estava ali com Jesus no barco eram os discípulos, pessoas que conheciam ele. Então, irmãos, eu notei algumas coisas assim. Os discípulos perceberam que nem mesmo com as experiências que eles tinham, o que eles tiveram naquele momento ali, foram suficientes para resolver aquele problema. Aquela situação para eles, por mais tempo que eles estivessem de pesca, por mais tempo que eles fossem nativos ali daquela região ali, as experiências que eles tiveram, eles precisavam ter uma experiência real com Jesus. Hoje você é filha, amanhã você é avó e tal, mas a experiência que você tem hoje, de tempo que você tem hoje de casa, de tempo que você tem hoje na vida, precisa ser mudada quando Jesus está na sua vida. Porque você vai viver hoje o dia diferente de amanhã. Cada dia que se passa é um novo dia. E a Bíblia diz que as coisas velhas já passaram, que tudo se fez novo. Quando nós caminhamos com Jesus, nós somos discípulos de Jesus. Por mais tempo que nós debruçarmos na palavra, por mais tempo que nós nos dedicarmos ao Senhor, ainda vai ser pouco diante daquilo que o Senhor quer fazer na tua vida. Vai ser pouco, porque a experiência é todo dia. Hoje você está passando por um momento, por uma situação, e amanhã você vai passar por outro. Quantas pessoas vocês viveram e tiveram a oportunidade de ver? Quantos momentos vocês tiveram a oportunidade de presenciar nesse ano de 2023?
Nós tivemos o nosso irmão aqui, como eu falei, foi promovido para a glória. O irmão Paulo tinha experiência. Paulo César, né? O Paulo César, a esposa da Sabrina. Quanto tempo de experiência trabalhando, fazendo o que ele fazia de bom. Mas aprova o Senhor levá-lo. Porque as experiências dele, o tempo que ele tinha, os anos que ele tinha trabalhando ali com obra, fazendo as coisas, foi um tempo dele com Deus. Mas ele precisava, e nós precisamos ter em mente que com o Senhor, você caminha todo dia mais uma milha. É diferente, irmãos. O Senhor, ele nos mostra que a nossa caminhada, a nossa vida é assim. Hoje você está bem, amanhã você não está. Hoje você está sorrindo, amanhã você está chorando. Mas os ventos vão vir. E precisamos ter as nossas próprias experiências e vivê-las na dependência do Senhor Jesus. Cada um deles ali tiveram que ter as suas próprias experiências. Eu tenho a minha experiência com Deus. E cada um aqui precisa ter a sua experiência precisa ser real. Por mais que eu diga o que eu vivi, o tempo que eu vivi aqui, o tempo que eu estou vivendo aqui na igreja, o Senhor precisa ser exaltado e glorificado. Sim, mas o que eu passei, o que eu estou passando, vai ser diferente, porque Deus tem um propósito para cada um aqui, irmãos. Nós precisamos parar de nos comparar a outros irmãos. Precisamos parar de comparar o filho, mãe e tal. Cada um tem o seu tempo, o seu momento. E vivermos na dependência do Senhor Jesus. Quando Jesus ele chamou a atenção daqueles homens, eles falaram assim, então eles ficaram maravilhados com Jesus, mas e o tempo que eles viveram? Como exercitar a nossa fé nos momentos de grandes tribulações? Não podemos alimentar as impossibilidades da vida, precisamos ver com os olhos da fé. Jesus, a palavra-chave para esse momento aqui é a fé. Quando Jesus fala, homens de pequena fé, no 26, perguntando então Jesus, por que sois tímidos, homens de pequena fé? A palavra-chave, quando Jesus acalma essa tempestade aqui, é para ele nos diz que nós precisamos exercitar a nossa fé. Como nós vamos exercitar a nossa fé na hora que a gente está passando por dificuldade? Quando você pensa que vai conseguir levantar, vem uma pancada de um lado. Quando você pensa que vai levantar, vem uma doença. Quando você pensa que vai levantar, vem um desemprego. Aí você fala, não, agora resolvi tudo, paguei minhas contas, está direitinho, não sei o quê. Aí você olha para um lado, tem alguém precisando de uma ajuda do seu lado, e como que você vai fechar os olhos? A palavra que eu queria trazer para os irmãos hoje, nessa noite, é essa, irmãos. Mateus, ele diz que o barco era varrido pelas ondas. Marcos diz que se levantou um grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. Lucas diz que sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de naufragar. Eles estavam com medo, mas eles estavam com Jesus. Eles estavam passando por uma situação, como eu ouço muito, eu acho que os irmãos também já ouviram falar, que o mar não tem cabelo. Quando você vai, dizem que o mar não tem cabelo, não é? Você não consegue segurar. Tem gente que tem medo. Mas quando você está andando com Jesus, você precisa mergulhar. Você precisa falar, Senhor, eu estou aqui totalmente dependente de Ti em todo o meu viver, em todo o meu tempo. Eles estavam com medo. Quem não tem medo de alguma coisa?
As mães, quando estão com o bebezinho pequenininho, e lá tem medo de ficar ali observando a respiração do bebê, será que o bebê está respirando bem e tal, e fica ali. Nós temos temores. Nós não podemos controlar as coisas do nosso jeito. Não dá, irmãos. Por mais que a gente se esforce, a gente vai acabar se desgastando, se estressando, se desmotivando, se entristecendo. E parece que você só recebe ingratidão. E parece que as pessoas não estão olhando por você. E parece que a pessoa está dormindo. Puxa, não está vendo que eu estou passando situação difícil. Aqueles homens estavam falando para quem? Estavam falando para um homem. Jesus não estava dormindo. O Senhor não está dormindo em meio às dificuldades que você está passando. O Senhor não está dormindo, não está com braços cruzados, com os olhos fechados, os ouvidos tapados para a dificuldade que você está vivendo. Você só precisa falar com Ele. Mas o Senhor sabe que eu vou falar, o Senhor sabe que eu preciso, mas você não fala às vezes com um amigo, não fica o tempo todo lá no zap, 1 hora, 2 horas, fica nas redes sociais. Fala com o Senhor, Ele vai te dar a resposta, Ele vai falar com você. O amigo, ele é seu amigo porque ele está te vendo, tal, ele está te vendo ali. Mas o Senhor Jesus, Ele é o seu melhor amigo. Ele está com você na tempestade, nas ondas, na bonança, na calmaria. É a paz que excede todo entendimento em Cristo Jesus. Lance nas mãos do Senhor os seus temores. Lance nas mãos do Senhor os seus anseios. Não perca a fé. Esteja sendo guiado por Ele. Sendo totalmente dependente do Senhor. Porque, irmãos, por mais que nós viemos pensar assim, não, mas eu trabalho, mas eu estudo, eu faço isso, eu faço aquilo. Você respira, anda, fala, recebe o seu salário. Você faz o que você faz pela graça de Deus, pela bondade de Deus na sua vida. Você merecendo ou não merecendo, o Senhor continua te abençoando. As misericórdias do Senhor são as causas de não sermos consumidos. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quantas pessoas estão deixando de dormir porque fica pensando, fica ali naquela agonia e tal, de não conseguir relaxar, irmãos. Em nome de Jesus. Lança na mão do Senhor. Senhor, eu não consigo. Até aqui eu tentei com as minhas forças. Até aqui eu fui uma exímia esposa, um exímio esposo. Eu tentei, eu me dediquei, eu busquei, eu estudei, eu conheço isso, eu sei de A a Z o que eu estou fazendo. Mas, irmãos, quando a tempestade vem, quando a tristeza vem, parece que, sabe, tudo aquilo que você fez, assim, às vezes eu estou morrendo, vamos morrer, pereceremos. Para exercitar nossa fé, nós precisamos confiar em Jesus, sempre em Jesus. Por mais difíceis momentos que vocês estejam vivendo, precisamos em todo tempo confiar em Jesus, ter fé em Jesus, ter um coração maravilhado, ter um coração grato, ter a sua própria experiência com Deus. Os discípulos, eles falavam daquilo que estavam guardando, os corações e as mentes guardaram. Mas a palavra de Deus permanece a mesma. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos.
Só o Senhor que vai guiar os seus passos, só o Senhor que vai te dar direção, só o Senhor que vai estar conduzindo a sua casa, a sua família, as suas finanças. Só o Senhor, mais ninguém, mais ninguém. O que nós estamos sentindo, pensando, está sendo falado, colocado para fora, para aquele que pode todas as coisas. O que nós estamos falando para o Senhor? Estamos perecendo, Senhor, salva-nos, Senhor. O ano está passando aí, já estamos indo, já o dia 20 de dezembro, já está acabando o ano, mas eu não consigo resolver nada. Esse temporal, essa tempestade, essa dificuldade. Oh, meu Deus. Que em nome de Jesus, nós venhamos olhar para esses versículos e ver, esses discípulos passaram por isso, e Jesus falou isso. E eu, que estou começando agora? E eu que estou começando agora? Jesus estará com você, te livrando em todo o tempo, em todos os momentos. Como eu disse aqui no início, eu me lembro de muitas coisas que nós vivemos aqui nessa casa de oração. Mas em todos os momentos, quando o temporal, as ondas vinham até a nossa igreja, até a nossa casa de oração, vinha o Senhor com um bálsamo, vinha o Senhor falando conosco através de sonho, levantando irmãos, acalma o coração, vamos orar, vamos fazer, vamos buscar, vamos jejuar. O Senhor vai despertando homens e mulheres tementes. Primeiro Ele vai falar com você. O Senhor fala contigo. E às vezes a gente não consegue ouvir, porque a gente está com a mente muito cheia. E Deus vai lá e fala assim: eu estou com você, pastor Diego. Eu estou contigo, não desanima não. Eu estou com você, irmã Maria Ângela. Vamos lá, continue as mensageiras. Esses dias o Diego estava no encerramento de um dos seminários que ele deu aula, e eu vi um aluno lá, e eu fiquei assim, olhando para ele, e eu falei assim, gente, o Mateus já vai casar, já é noivo. Eu falei, você lembra de mim? Aí, lembro, tia, lembro, 21 anos que ele tem, eu achei que ele tinha 18. Aí eu falei assim, meu Deus, que legal, fiquei assim, eu lembro da senhora assim, tia. Falei, lembro. Então, assim, eu fiquei, e ele fazendo seminário, estudando, e conversei com seu pai. Eu falei assim, Mateus, como você está grande. E aí a gente fica meio assim, encanhada, né? Porque você foi tia do seu aluno, mas seu aluno agora é um homem, né? Já vai casar, você fica meio assim, sem jeito até de falar, mas quando você olha assim, na igreja, buscando, no seminário, estudando, eu fico feliz. Também já vi muitos adolescentes e jovens que saíram daqui e que não estão mais entre nós. E a gente fica naquela cobrança, né? Poxa, será que eu não fui uma professora, né? A gente fica naquela cobrança, né, irmã Maria Ângela? Quantas meninas a senhora já ajudou, a senhora já orou, a senhora já discipulou, já chorou com elas, já se alegrou. E quantos meninos? Irmão Alex está aí, Cleverson também, já conversou muito com os meninos, irmão Danilo, Ferraz, eu lembro do Iorra, eu lembro do Alain, eu lembro de muitos meninos que passaram na nossa casa de oração, mas esses foram os ventos, não é? As ondas batendo na nossa vida para a gente desanimar. Porque se você vê um adolescente, um jovem, uma criança se perdendo para as drogas, se perdendo no alcoolismo, e você não se incomodar, tem alguma coisa errada com você.
Tem. Ainda mais se você foi professor desse aluno. Você vê uma adolescente grávida, e você fica, meu Deus, e agora? Fica pensando. Essa é uma das ondas que batem na nossa cara, assim, ó. Senhor, você precisa orar. Quantas adolescentes vocês conhecem? Irmão Matos, com o projeto de solidariedade, mais de 10 anos ali atendendo os adolescentes jovens aqui da comunidade, junto com a irmã Isabel. Quantas crianças vinham para cá e falavam assim, eu estava lá na irmã Isabel, a irmã Isabel me deu um sapato, a irmã Isabel me deu um chinelo, a irmã Isabel me deu um biscoito. Como que você vai ver uma criança e não vai se incomodar e saber que aquela criança muitas vezes só vai comer o que comer aqui na igreja? Eu já fui essa criança. E graças a Deus que eu tive homens e mulheres tementes ao Senhor, que viram aquele exemplo e falaram assim, não, vamos segurar ela aqui, vamos orar. Eu já fui muito em festas, só acabou que a barriga. Agora nós temos o Gemeta, o projeto evangelístico, apadrinha um adolescente, apadrinha um jovem. Não deixe esses adolescentes jovens se perderem, irmãos, porque é triste. A gente vem com essas ondas, a gente vem com esses temores, a gente vem com essas coisas, a gente pensa assim, e agora como é que vai ser? E vem a palavra do Senhor falando para mim e para você, não perca a fé, continue buscando, continue orando pela sua casa, orando pelos seus. Também não adianta a gente olhar para os outros e esquecer dos nossos. A gente precisa pedir a Deus equilíbrio. Que quantos filhos de pastores também chegam a uma determinada idade e não querem mais saber de igreja. Eu costumo falar, você vai servir alguém. Se você não servir a Deus na casa do Senhor, você vai estar servindo outra pessoa. Eu sou suspeita de falar de dízimo e oferta, porque eu sou esposa do pastor, mas eu não era esposa de pastor. E se você não tiver um coração agradecido a Deus, saber que tudo aquilo que você recebe vem do Senhor, as suas finanças, você vai deixar lá na farmácia, você vai deixar no mercado, você vai deixar na loja. O seu dízimo vai estar lá no carro que você compra, vai estar na sua casa que você reforma. Não estou dizendo que você não tem que fazer uma reforma, tem que ter nada disso, mas às vezes a gente acaba sendo muito umbilical. E aquelas mulheres, quando começaram a caminhar com Jesus, elas ajudavam aqueles discípulos, porque eles tinham uma missão. Aquelas mulheres, elas viram naqueles homens ali, homens que levavam a missão a sério. Homens que realmente faziam o ídolo do Senhor. Então, que nessa noite nós venhamos olhar e falar, Senhor, eu não consigo, as minhas forças esgotaram, não dá, eu não consigo, mas que em nome de Jesus você deposite totalmente a sua fé em Jesus. Em nome de Jesus você deposite toda a sua casa, toda a sua família, toda a sua empresa, tudo aquilo que você tem aos pés do Senhor Jesus. Não perca a fé, não esmoreça. Senhor, nós vamos perecer, nós vamos nos perder, nós vamos morrer, e o Senhor vem com a mão forte e poderosa e diz, PIB Jardim Meriti, não perca a fé, PIB Jardim Meriti, não perca a fé, continue buscando, continue orando, continue falando, depositando a sua vida naquele que pode todas as coisas, naquele que pode te dar a instrução, naquele que pode te dar o socorro bem presente na hora da angústia.
O Senhor continua fazendo milagres, o Senhor continua operando maravilhas, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Senhor é o Salvador do mundo, o Senhor é aquele que estará com você até a consumação dos séculos. O Eu Sou está com você, o Eu Sou está com a senhora, Dona Dulce, o Eu Sou está com cada um de nós. Que você venha pensar, eu fiz tudo que eu pude até hoje, mas agora, por tanta coisa acontecendo, eu não consigo mais. Coloque a sua vida totalmente, integralmente, 100% aos pés do Senhor, e Ele fará uma grande bonança na tua vida. Não é barganha, não é barganha. Que nessa noite, Pai, nós venhamos pensar em todo o tempo, refletir e analisar. O Senhor estava com aqueles homens e está conosco, Ele continuará estará conosco todos os dias. Nunca, jamais nos abandonará. Obrigado, Senhor, por este momento. Obrigada, Senhor, porque o Senhor acalmou aquela tempestade, e o Senhor vem acalmando as tempestades dos nossos corações todos os dias. E essa é a oração que eu faço, essa é a mensagem que eu queria trazer para a igreja, em nome de Jesus. Amém. Pastor Diego, vai fazer aqui um momento.